Agora sim, bom dia para todo mundo. Bom dia, Flávio. E aí, tudo bom? Bom dia, Gustavo. Bom dia, Bom dia pessoal para que está todo pela mundo. internet hoje. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente hoje, né? Esse convite ele foi focado realmente no pessoal da área de eventos e formaturas, porque é um tema muito relevante. Como eu comentei, inclusive, essa semana nos stories do nosso Instagram, por incrível que pareça, a gente tem tido muito contato com as empresas e muitas empresas ainda não estão alinhadas com a LGPD ou não estão procurando se alinhar em nada ainda com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E então, por causa disso, a gente, o CIEFOR, né, o Sistema de Eventos e Formatura, até no papel que a gente faz de poder auxiliar as empresas, a gente convidou o Flávio Calegari. O Flávio ele tem uma vasta experiência na parte de implantação de LGPD, e aí eu fiz o convite e o Flávio prontamente aceitou para estar batendo um papo com a gente, e ele vai estar justamente fazendo algumas pontes nesse nosso segmento de formaturas, tá bom? Flavião, é contigo, eu vou estar à disposição aqui. E, pessoal, a ideia do evento são 40 minutos de exposição que o Flávio vai fazer a respeito do tema. As perguntas vocês podem deixar aqui no chat. Quem não conhece o Zoom, aqui na parte de baixo vocês têm um chatzinho. Aqui vocês podem mandar suas perguntas. E aí depois o Flávio, terminando a exposição dele, a gente já abre para ir respondendo todo mundo. Tá bom? Flavião, a palavra é sua, meu amigo. Bom dia a todos. Gustavo, obrigado. E pessoal da cliente também, eu sei todos os amigos que estão por aí, os clientes da cliente. Obrigado pela participação nessa live. O objetivo hoje, então, é falar um pouquinho sobre a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, com foco no segmento de eventos e formaturas. Eu trouxe alguns slides, Gustavo, se você puder permitir compartilhamento. Eu liberei agora. Legal. Veja aí. Vamos Já lá. está liberado. Deixa eu ver se aparece minha tela Joia. Eu direito. vou bloquear meu áudio para não dar interferência, tá, Flávio? Legal. Já está vendo meus slides aí? Legal. Bom, então o objetivo hoje é falar sobre os riscos da não adequação no segmento de eventos e formaturas. Por que riscos da não adequação? A gente tem percebido que muitas empresas, por uma série de razões, a gente sabe que a pandemia é uma delas, tem tido ou dificuldade para fazer um processo de adequação, ou não é o foco ainda, o objeto de estudos da empresa, a adequação ao LGPD. Mas isso é bastante importante nesse momento, a gente vai ver o porquê, principalmente nesse final agora de primeiro semestre de 2021, e as consequências que poderão ocorrer caso a empresa não esteja adequada. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos, né, mas falar o que de fato é estar adequado à LGPD na indústria de eventos e formaturas, alguns indicadores no Brasil, os riscos com segurança da informação e proteção de dados e privacidade que podem criar algum impacto negativo para a organização, os impactos, de fato, das indenizações, sanções, que são as multas do governo, pagamentos de sequestros digitais, né? Alguns casos reais que já estão ocorrendo, aliás, vários deles já estão ocorrendo, né? Não só na indústria de eventos e formaturas, mas na indústria, comércio e serviços de uma forma geral, e como blindar minha empresa evitando esses riscos e multas, né? Depois a gente abre para perguntas. Então, lá, o que que trata, né? O que que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Só para a gente dar uma nivelada em todo mundo e saber que está falando a mesma coisa, né? Ela dispõe sobre tratamento de dados pessoais e é exclusivamente de dados pessoais. Aquilo que não é dado pessoal não é matéria atendida pela LGPD, né? Inclusive nos meios digitais, ou seja, é meio físico, é aquele que eu tenho um papel em cima da mesa com dado pessoal, está dentro do escopo da LGPD. Ou qualquer dado que eu tenha num sistema também está dentro do escopo, né? Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e da privacidade e livre desenvolvimento da pessoa natural, né? Ou seja, das pessoas, somos nós, né? A LGPD, ela beneficia quem? Em primeira instância, nós como pessoas físicas, né? Nós como os titulares dos dados pessoais.
Então, o objetivo, se a gente fosse resumir, né, é assegurar os direitos fundamentais, protegendo privacidade, intimidade e liberdade de expressão. É isso que a lei procura fazer, e por isso que ela tem uma série de critérios, requisitos e conceitos, né, e controles que têm que ser implementados. Como é que está a lei hoje? Bom, por que a gente tem que fazer um processo de adequação da lei? Primeiro porque a lei foi promulgada já em 2018, então não é uma lei que surgiu ontem, né? Ela surgiu pelo menos há quase 3 anos atrás. Ela entrou efetivamente em vigor, né, em setembro de 2020, era para ter sido agosto, depois houve uma confusão em relação a uns que iriam postergar por causa da pandemia, uns mais, outros menos. Aí foi lá o presidente e chancelou ela, então ela entrou em vigor efetivamente em 2020, setembro, né? Então, de lá para cá, as sanções já começam, as sanções cíveis, né, os processos de indenização cíveis começaram a acontecer. O que foi postergado para agosto agora de 2021 são as sanções do governo, ou seja, o governo ainda não pode multar uma empresa se ela não estiver adequada ou baseado num incidente de proteção de dados e privacidade. Mas uma pessoa que se sinta lesada, baseado na lei, poderá entrar com uma ação civil e essas ações já têm ocorrido aos montes. Eu falei um pouquinho sobre o timing da lei. Não é uma lei nova, como eu disse. Quando se trata de privacidade de dados, desde a nossa Constituição Federal de 1988, nós temos já elementos que falam sobre proteção de dados e direitos do titular. Depois, um Código de Defesa do Consumidor, Lei de Acesso a Banco de Dados, Marco Civil da Internet. Em 2018, né, teve 2 eventos interessantes, porque da mesma forma que no Brasil isso vem evoluindo, lá fora, em outros países na Europa, também vem evoluindo, e entrou em vigor lá a GDPR, que é a lei europeia que também trata de dados pessoais, aonde está muito baseado a nossa lei, né? Outros países optaram para fazer leis diferentes, né? Mas no Brasil a gente fez uma base de conceitos da lei europeia, que é uma lei muito abrangente. Então, ela foi sancionada agora em 2018, a nossa lei. Ela entrou em vigência em 2020 e as sanções, como havia dito, a partir agora de 1º de agosto de 2021. Mas e aí, serve para todas as empresas? Sim. A lei aplica-se a toda empresa pública, inclusive, ou privada, envolvida na coleta, tratamento e utilização de dados pessoais. Ou seja, se a sua empresa tem de alguma forma dado pessoal, mas o meu ramo, né, aqui lógico que não, que nós estamos falando sobre empresas de formaturas e eventos, mas alguém poderia falar, minha empresa é uma indústria metalúrgica, mas também tem funcionário. Se tem funcionário, tem dado pessoal do funcionário, também tem que ter a mesma atenção, ou seja, serve para todo mundo. Ela só não se aplica às pessoas físicas, ou seja, se eu tenho um dado pessoal de alguém, né, como pessoa física, a lei não se aplica a mim. Então, eu não tenho que atender como pessoa física, mas um consultório dentário, uma empresa de formatura, uma empresa metalúrgica, um site de um e-commerce, todos eles têm que estar adequados à lei. Mas o que de fato é estar adequado à LGPD no segmento de eventos e formaturas? Então, vamos lá, né? Primeiro, tudo gira em torno daquilo que nós vamos falar daqui para frente, sobre uma análise de riscos, né? Que a gente calcula impacto versus a probabilidade de acontecer, né? Por que eu estou falando isso agora? Porque não existe nada, né, absolutamente nada que é 100% seguro, 100% protegido. Se você tem um computador que está ligado na internet, você pode ter o melhor firewall, o melhor sistema de segurança, o melhor antivírus, mas ele está suscetível a algum tipo de problema com segurança de informação. Por exemplo, um ataque hacker, um ransomware, um vírus. A gente tem como mitigar, né, ou seja, reduzir os riscos, a probabilidade, mas não zerar isso. Então, tudo que a gente trata em termos de adequação segue o mesmo padrão. A gente trabalha para poder entender melhor como é que eu consigo controlar as informações e prevenir para que não aconteça um incidente de proteção de dados e privacidade. Quando a gente fala em adequação, na verdade é algo bastante complexo, né? E recai sobre o que a gente chama desse efeito iceberg. Por que eu estou falando, mostrando isso aqui agora?
Muitas empresas acham que adequar a LGPD é só olhar seu contrato, termos aditivos, contrato com os clientes, contrato com terceiros e fornecedores, e está feito o processo de adequação. Isso é só a pontinha do iceberg. Tem uma série de elementos, de conceitos, de critérios, de implementações que têm que ser realizadas nas empresas para que, de fato, ela esteja adequada à LGPD. E notem que no centro tem aí o SGPD. O que é esse GPD? É como se fosse uma certificação ISO, embora não haja ainda uma certificação, mas existe o Sistema de Gestão de Proteção de Dados, ou seja, tem que construir todo um sistema, e quando eu falo sistema aqui, não necessariamente é um sistema informatizado, ele pode ser um sistema documental em papel ou em arquivo eletrônico, pura e simples no Word ou em Excel, mas onde eu tenho que ter uma série de documentos que antes na empresa eu não tinha. Por exemplo, a política de segurança de informação é algo mandatório, né? Transparência sobre os riscos, entender que cada vez que eu vou pegar um dado de um titular, eu tenho uma base legal para isso, e uma das bases legais, né? Pode ser eu ter o consentimento explícito do meu cliente, que eu possa ou não tratar o dado dele, né? A demonstração de boa-fé, seria observar todos esses elementos, manter dados atualizados até nisso, né? Um titular, ele pode fazer uma reclamação porque ele notou que os dados dele estão desatualizados na base do fornecedor, né? Daquela empresa que presta serviço para ele. Evitar a todo custo qualquer processo de discriminação, seja qual tipo de discriminação que for, né? A gente percebe que isso é uma mudança de cultura, ou seja, pegar todos esses elementos é uma mudança de cultura. E aí vai, transparência com terceiros, responder aos incidentes de proteção de dados. Se houver um vazamento de dados, eu tenho que tornar público esse vazamento de dados, para que todo mundo saiba. Mas isso pode ser vai atuar contra a política da empresa e a própria imagem da empresa, sim, né? Mas se for descoberto o vazamento, né, e você não publicizou, depois foi descoberto também que você não publicizou, isso pode gerar uma multa muito grande pelo governo, né? Que a gente vai ver, o governo instituiu a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, e que é ela quem tem esse poder, a prerrogativa de aplicação das multas. Embora não é só aplicar multa, é também orientar as empresas na melhor forma de adequação, né? E aí vem todas as outras, a privacidade por padrão e privacidade no desenho do processo, ou seja, tem vários conceitos que a LGPD trouxe e que são conceitos até assim, fora a questão do desafio que é essa mudança, né, são conceitos muito interessantes na medida que eles também buscam uma otimização de todos os processos dentro de uma empresa, né? Isso tem sido uma prática. Toda vez que a gente faz um processo de adequação numa empresa, a gente tem como subproduto um melhor aproveitamento dos dados, uma melhor clareza das informações, mais segurança, e otimização até da equipe de trabalho. Bom, e o que é, então, eu falei sobre tratar dados pessoais, o que é o tratamento de dados pessoais? Vamos lá, tudo parte da empresa, que a gente chama aqui, no caso da LGPD, a LGPD institui que aquele que controla os dados, aquele que determina o que é feito com os dados, a gente chama de controlador, né? Depois, imediatamente, se eu tenho um controlador, eu tenho na outra ponta o titular de dados pessoais, que somos nós como clientes, nós, nossos filhos, que somos clientes de um controlador. Se eu sou controlador, eu trato de algum dado, seja de um cliente, seja de um funcionário. Então, se eu estou no status de empresa, eu tenho essa prerrogativa de ser controlador. O que acontece lá? Eu vou tratar dados. Então, eu vou tratar esses dados de um formato físico ou vou tratar esse dado no formato digital. De qualquer forma, eu tenho uma coleta desses dados que vão ser tratados num sistema aqui. E aqui só interessa para a gente, como eu disse já no começo, dados pessoais. E aí tem uma outra categoria de dados que são dados pessoais sensíveis. E só abrindo esse parênteses aqui já, o que é um dado pessoal sensível? É um dado que, se ele for exposto, ele pode gerar algum tipo de constrangimento
ou algum dolo para o titular, né? Então, quais são esses dados? Conta bancária é um dado sensível? Não, é um dado sigiloso, mas não é um dado sensível, né? Agora, preferências sobre religião, sobre preferências sexuais, filiação a sindicatos, esses dados, se expostos e conforme eles forem expostos, ele pode causar um dolo para o titular, ou seja, pode causar um constrangimento. Nessa categoria, então, eles são chamados de dados pessoais sensíveis. Bom, independente de ser um dado pessoal normal ou sensível, ele vai ter um tratamento aqui, né, dentro do, eu vejo lá, eu identifico o titular, que é a pessoa, né, e aí eu tenho e-mail, telefone, celular, questões de relacionamento, posso ter uma foto dele, posso ter conversa com ele, posso ter documentos em formato de e-mail ou não, ou seja, tudo isso é um arcabouço de dados pessoais que eu, de alguma forma, tenho que tratar, por alguma razão. Esses dados, eles estão sempre sendo armazenados, obviamente, né? Ou em arquivo físico, né? Ou em arquivos digitais dentro da organização, ou o armazenamento também em nuvem, né? E hoje, mais do que nunca, a lei fala que eu vou ter que tratar, inclusive, do descarte desses dados, coisa que a gente até então não tinha essa preocupação, né? Outro evento que nós temos dentro do tratamento pode ser o compartilhamento desse dado com terceiros, que é algo também bastante preocupante, porque eu tenho que entender que o meu terceiro também tem que estar adequado à LGPD, né? Bom, tudo isso sempre existiu, né? Mas quando chegou, então, a LGPD, isso tudo mudou um pouco de figura. Por quê? Agora, né, isso que eu tinha de uma forma orgânica na empresa e que cada empresa fazia como bem queria o controle, a lei estabelece padrões mínimos que você tem que atender como empresa, né? E dentro desses padrões, quem vai cobrar esses padrões é justamente a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela funciona semelhante a uma agência como a Anvisa, como a Anatel e outras tantas agências reguladoras, só que ela tem um status um pouco diferente, a ANPD, e ela está ligada diretamente ao governo federal. E nesse ínterim surgiu também uma figura que não existia, que é o DPO, ou, né, a gente chama de DPO, que é o termo que se tem lá de fora, mas é o encarregado de dados pessoais. É alguém dentro da empresa, é uma função dentro da empresa que tem a prerrogativa de controlar tudo que tem em termos da LGPD, desde a adequação, desde o contato com os titulares, o contato com a autoridade nacional, ou seja, ele passou a ser como se fosse um gestor da qualidade, né? Para quem já viu isso em ISO 9001 ou qualquer outra ISO, mas é uma figura que tem essa função de fazer e de zelar pelo bom andamento da aplicação da LGPD dentro de uma organização. E aí, por outro lado, nós temos aqui também, não é só o controlador, né? O controlador é aquele que controla tudo isso, mas eu tenho também outros agentes de tratamento de dados, que são lá o operador, né? Aquele que executa de fato, e operador e controlador muitas vezes é a mesma pessoa jurídica, né? Então, se eu tenho uma plataforma dentro da minha empresa e essa plataforma eu mesmo desenvolvi e eu mesmo que opero ela, né? Eu tenho também o status não só de controlador como de operador, mas eu tenho também terceiros, eu tenho backup em nuvem, eu tenho processamento em nuvem, eu tenho esses sistemas em web que fazem parte desse conjunto chamado de agentes de tratamento. Então, esse mapa aqui dessa estrutura é o que a LGPD busca entender e fazer com que as empresas tenham um controle efetivo sobre esse processo. E aí ela determina em seus artigos da lei, né, não a forma de fazer isso, mas o conceito para fazer isso aqui. A forma, existem várias formas para se fazer, e é o que a gente costuma fazer, como no meu caso, que é uma empresa de adequação da LGPD, é observar modelos conceituais e aplicar esses modelos conceituais nas empresas. Então, o que a gente faz é isso aqui, né? É fechar esse controle, né? E ter isso, quer dizer, no final do dia, né, ou do processo de adequação, o que a gente tem é o SGPD, o Sistema de Gestão de Proteção de Dados, onde tudo isso aqui foi documentado, foi visto, foi analisado, os riscos, foi tratado os riscos, foram criadas as políticas internas, né, e tantos outros documentos que tem em vários modelos, para que a gente possa dizer o seguinte, ó, isso aqui significa, então, estar adequado à LGPD.
Ah, bom, mas por que as empresas devem se adequar, né? Fora a questão, né, do que a gente já vai entrar aqui, que seria até evitar os custos do contencioso judicial e multas, né, indenizações ou multas do governo, mas, de fato, hoje, como tem poucas empresas ainda se adequando, ele é um diferencial competitivo. Então, as empresas que estão dando os primeiros passos, elas já têm isso como um diferencial competitivo. E aí que está, não basta eu colocar a política de privacidade no meu site lá, que eu falo assim, eu estou adequado. Não, né? Estar adequado, de fato, é uma série de elementos, de requisitos que têm que ser atendidos, né? Seja em qual modelo de adequação, né? Tem um subproduto da adequação que é a melhoria nos processos e eficiência no trabalho. Isso a gente percebeu em 100% das empresas no caso, nós fizemos o processo de adequação, houve melhoria em processos e eficiência no trabalho. Por quê? A gente começa a perceber que quando você vai fazer, uma das etapas é o mapeamento dos processos e a estrutura de dados, a gente percebe que muita coisa pode ser melhorada. E um dos passos na sequência do processo de adequação é passar por o processo dessa melhoria. Então, a gente tem, de fato, uma efetividade, uma melhor eficiência em todos os processos, né? Um ganho de valor é como se fosse um novo selo verde, ou seja, a empresa, também mesmo nesse conceito de diferencial competitivo, a empresa, quando ela se adequa, ela pode e deve publicizar isso, ou seja, tornar público o quanto ela fez de esforço, o quanto de fato ela está protegendo o dado pessoal, e a gente tem considerado isso como se fosse um novo selo verde, né? Que foi há alguns anos atrás a parte ambiental, hoje nós temos a proteção de dados, né? E obviamente, né, uma reputação institucional positiva, né? Isso tem acontecido muito também em todas as organizações, todas as empresas que nós fizemos o trabalho, são mais de 30 empresas hoje que nós já fizemos o trabalho de adequação da LGPD, todas elas, o moral da equipe melhorou bastante, porque as pessoas veem o quanto a empresa, de fato, está se preocupando com o social, que sempre e cada vez mais tem sido alvo, né, de atenção de várias empresas. Bom, o que mais aqui? Quais os principais desafios, então, para a adequação, né? Primeiro, identificar, mapear e tratar riscos de incidentes com dados pessoais. E aí, né, no ramo de eventos e formaturas, tem um agravante aqui, né? Porque, normalmente, o seu leque a menos que seja uma empresa com foco somente em eventos empresariais, né? Mas uma empresa que trata também de formaturas, você tem dados de menores, muitas vezes, que você está coletando e tratando. E aí tem alguns critérios dentro da LGPD, e a LGPD também ela dá abertura para as leis que já antecederam as outras leis. Então, o direito do cidadão da criança, ou leis que tratam, por exemplo, sobre menores assistidos. Então, tudo isso tem que ter uma atenção muito grande, porque, embora não seja necessariamente um dado sensível, mas se tem dado de criança, ele necessariamente tem alguns critérios de relatórios específicos que têm que ser gerados para poder comprovar a adequação. Mais do que colocar documento, fazer processos, melhorias, né, e tudo aquilo que já se tem, a gente percebe que um desafio é a mudança da cultura organizacional. E, de fato, a gente tem que mudar a forma como as pessoas entendem e encaram o que é proteção de dados. Porque não adianta, eu posso ter o melhor sistema de segurança, posso ter o melhor modelo de adequação à LGPD, mas se um funcionário que não foi bem treinado e não entendeu o princípio básico da LGPD, e ele não mudou o mindset para proteção de dados e privacidade, ele pode causar um incidente, né, até sem querer, obviamente, né, e que pode comprometer todo o processo de adequação da empresa. Comprometer em que sentido? O processo está lá, sim, mas você pode ficar suscetível a uma sanção, uma multa ou uma indenização, né? Outro grande desafio nesse processo é entender a cadeia de compartilhamento de dados, que é bastante complexo. Normalmente a gente faz isso de forma muito orgânica e vai passando de controlador para operador, de operador para terceiros, né?
e a gente não tem esse controle efetivo, né? Cada empresa faz o seu papel e a gente acaba não documentando isso, né? Então, essa documentação é muito importante e entender que a cadeia de processos, né, controlador, operador e terceiros, toda ela tem que estar adequada à LGPD. Outro desafio, isso aqui não é só para a empresa de formatores e eventos, mas acho que para todos nós, é compatibilizar o tempo de dedicação, né? A gente sabe que não dá para parar a empresa para fazer o processo de adequação, a gente tem que fazer isso em conjunto. E isso sempre causa, né, da mesma forma que você vai fazer um planejamento estratégico, que você vai fazer uma implementação de uma ISO, existe uma certa sobrecarga de trabalho nas pessoas, né? O bom é que, nesse caso aqui, essa sobrecarga ela se reverte depois nesses benefícios que eu falei ali atrás, sobre melhoria de processos, né? E é lógico, vai ter necessidade, não dá para fazer diferente, de investimento. E que investimento é esse? Bom, a empresa poderá optar para fazer tudo sozinha ou optar para fazer com uma consultoria. Se ela optar por fazer tudo sozinha, ela vai ter que capacitar muito bem suas equipes para isso, né? Um bom curso de capacitação, ele vai custar, sei lá, de 3 a 4 mil reais, né, por funcionário. Mais o tempo de dedicação, mais a contratação de um DPO, né, do encarregado lá, que é uma função que não existia. Alguém pode falar assim, mas alguém não pode acumular essa função? Num primeiro momento, embora isso não seja tão claro na própria LGPD, mas tenta-se evitar justamente o acúmulo de funções por uma questão de conflito de interesses que pode haver entre uma função e outra, né? Ou a outra opção seria contratar uma consultoria, né? Aí tem, lógico, o custo da consultoria, mas todo o material, pelo menos informativo, de capacitação, de modelos de implementação, eles vêm pronto e já vem com uma experiência de outros carnavais, né? Ou seja, a consultoria, normalmente, ela tem sido mais econômica, tanto para pequena, quanto para média, quanto para grande empresa. Por quê? Porque ela traz a experiência de adequação e ela já encurta todo um caminho que ela já percorreu lá atrás, sozinha, muitas vezes, né, no processo de adequação. Bom, o que é importante também, acho que a gente falou um pouquinho, né? Por que tem toda essa atenção com o dado pessoal? O dado pessoal ele só pode ser tratado, né, se houver para ele uma base legal. Então, hoje eu não posso, como a gente fazia isso há um tempo atrás, eu poderia coletar simplesmente, poderia não era possível, mas é o que ocorria de fato, né? Eu posso entrar num restaurante, acessar lá um Wi-Fi do restaurante, ele coleta meus dados pessoais, coleta meu perfil do Facebook e depois mapeia meu perfil como um cliente naquele restaurante, né? E eu nem ficava sabendo que isso acontecia. Agora, para que isso aconteça, isso só pode acontecer se eu tiver uma base legal. E quais são as bases legais? Bom, se for uma obrigação do governo, né? Se for por tutela da saúde, ou seja, se é alguma coisa que eu vou coletar um dado porque eu estou cuidando da saúde de uma pessoa. Então, imagina uma empresa de eventos ou de formaturas, né? Você vai levar um aluno para esses eventos que tem lá em Porto Seguro, em Floripa, né? Que você tem que saber, pelo menos, se ele tem alguma doença grave, se ele toma algum medicamento. Então, isso aqui para tutela de saúde já é uma base legal. Se eu estiver executando um contrato, ou seja, se eu estabeleci um contrato, por exemplo, de uma formadura com a pessoa, eu já estabeleço lá os critérios desse contrato. Para proteção da vida, né? Para estudo de pesquisa, desde que os dados sejam anonimizados, ou seja, eu não tenho só um dado que eu não consigo identificar uma pessoa. Para a proteção do crédito, né? Exercício regular de direitos, qualquer parte de direito, né? Para atender a políticas públicas, para a prevenção de fraude, e um outro aqui, aliás, tem dois aqui que eu não falei ainda, legítimo interesse, desde que eu peça também o consentimento para isso, né? Então, se nenhuma dessas bases legais aqui atende ao que eu estou querendo fazer, eu preciso estabelecer um consentimento com o titular de dados pessoais, ou seja, imagine que eu quero fazer um evento e eu preciso fazer e vou coletar dados, principalmente se forem dados pessoais sensíveis, né?
Nesse caso, é mandatório que eu faça um esquema de consentimento, ou seja, porque eu vou coletar uma série de informações dele e vou ter que tratar essas informações. Então, o consentimento tem que ser explícito e objetivo para aquele tipo de tratamento de dados pessoais. Eu não posso pedir um consentimento generalizado. Olha, você me assina um termo em branco que eu posso usar indiscriminadamente todos os seus dados pessoais, né? Isso a lei não permite. Bom, vamos lá, vamos agora passar para alguns indicadores, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre, de uma forma geral, não me estender tanto aqui também, que já são 9h30, mas no mundo, né, não tem só o Brasil com a LGPD e nem só a União Europeia com a GDPR, né? Diversos outros países, como Argentina, Estados Unidos, Canadá, a Alemanha tem uma lei própria, inclusive, que endurece ainda mais a GDPR, né? Na África do Sul, aqui na Índia, na China, na Austrália, né? E outros países que não aparecem aqui nesse mapa, mas todos eles já estão com essa atenção e já implementaram, inclusive, antes do Brasil essas leis, né? A própria Argentina, nossos irmãos já implementaram um ano antes do que a nossa, e eles têm a lei também, que é a PDP, que é uma lei de proteção de dados e privacidade, que também se assemelha menos com a GDPR do que a nossa, mas também tem algumas semelhanças com a nossa lei. Então, isso fortalece o quê? Nós não estamos sozinhos nesse barco, né? É uma movimentação global em torno da proteção de dados e privacidade de titulares. Sobre especificamente proteção de dados e privacidade agora no Brasil, o compliance com alguns critérios. Vou começar até de baixo para cima. Bom, empresas, isso aqui é final do ano de 2020 pelo PAG Brasil, é uma pesquisa que foi feita, isso aqui ele deve variar muito entre capital e interior, eu acho que isso aqui ele tem um foco muito capital. A gente nota que o interior os dados são menores ainda do que esses, né? E isso é muito alarmante. Mas, assim, possui políticas ou normas aplicadas e divulgadas. Apenas 37% já tinha isso. Isso aqui nós estamos falando, assim, não é só de formatura, mas é de empresas de diversos segmentos, né? E de diversos portes. Possui área ou sistema de segurança da informação, apenas 33%. Transfere dados para outros países. Olha que interessante aqui nesse caso, 31%. Deve ser um foco muito em empresa multinacional, né? Possui mapeamento de processo de dados pessoais, apenas 26%. E aí vai aqui reduzindo até algo que é bastante preocupante. Aqui, avise e permite os usuários escolherem sobre o consentimento. Apenas 18% fazia isso, né? Gerencia dados pessoais de terceiros, 17%, e mapeia e trata risco de segurança da informação, apenas 13%. Quer dizer, no momento que a gente está na iminência aqui da entrada em vigor das sanções, que é agora em agosto, tudo bem que esses dados devem ser de final do ano apenas, né? Mas não deve ter tanta alteração pelo que a gente percebe aqui. Isso, de fato, é alarmante e poderá ter uma série de problemas, de multas para as empresas. Então, alguém fala assim, mas o governo quer mudar isso aqui. O governo em si, o Poder Executivo, ele não pretende mudar. Ele quer manter por quê? Porque as multas, e podem ter multas que variam podem chegar a 2% do faturamento anual por sanção, no limite de 50 milhões, né? Por multa também. Lógico que tem que ser algo grave, normalmente são empresas que trabalham com o quê? Não com o B2B, mas o B2C, né? Que é o caso principalmente de empresas de eventos e formaturas. Então, existe uma atenção muito grande do governo em cima disso. O governo, o Poder Executivo, ele não pretende postergar, e existe apenas uma única iniciativa que já deu errado lá atrás, de um deputado, que ele estava querendo colocar isso aqui para janeiro de 2022, né? Mas pelo que a gente tem acompanhado, inclusive nos processos do judiciário, isso aqui não deve vingar. Então, agosto, de fato, está aí a iminência da entrada das sanções, né? E é lógico, o governo não vai sair multando as empresas, não é isso, né? Vai sempre partir de uma denúncia ou de um incidente que ocorreu ou de uma reclamação de um titular, que ele vai fazer, como a gente faz, por exemplo, com a Anatel, lá quando você tem um problema com a tele, você reclama primeiro com a tele, né? Com a empresa de telefonia.
Se resolveu, ok. Se não resolveu, a gente vai na Anatel e abre um chamado na Anatel. A dinâmica deve ser mais ou menos a mesma, né? A pessoa vai fazer uma reclamação para a empresa, não recebeu o retorno, ela vai fazer uma reclamação na NPD, e aí a NPD sim que vai querer a satisfação da empresa que está envolvida com o caso. Bom, Gustavo, são 40 minutos aqui, vou dar uma corridinha aqui, tem algumas coisas aqui. À vontade, Flávio. Interessante ainda, né? Principais riscos com segurança da informação. Bom, primeiro precisa ficar muito claro assim, minha empresa tem sistemas de segurança, né? Ela já está adequada à privacidade, né? Não, necessariamente. Por quê? Porque quando eu falo em segurança, o termo que a gente usa eu tenho o dado armazenado no local seguro, isso é segurança da informação. Agora, quando eu pergunto assim, eu posso processar este dado? Né? Aí é privacidade. Então, você vê que são conceitos que a gente não tinha até pouco tempo atrás, a gente se tratava muito no âmbito da segurança da informação. Então, a segurança da informação ela é primordial para a privacidade. Por isso que a gente até costuma dizer que é possível ter segurança sem privacidade, mas a gente não consegue ter a privacidade sem segurança. Quais são os principais riscos aqui, então, de proteção de dados e privacidade? Alguns deles, né? Primeiro, a espionagem industrial, né? Então, alguém pouco treinado ou alguém com interesse pessoal dentro da sua organização de fazer uma espionagem, ou seja, coletar dados se ele não tiver um bom controle sobre os dados e ele vende isso para outras empresas. Isso aconteceu numa empresa que a gente estava fazendo o processo de adequação, era uma escola, tinha um funcionário interno que toda vez que era processo de pré-matrícula, ele baixava tudo no Excel e vendia para alguns concorrentes a carteira de clientes daquela escola. Né? E quando a gente foi fazer o processo de adequação, a gente descobriu justamente que isso acontecia, e até então, você vê, ele tinha todos os sistemas de segurança, mas justamente isso não pegava. Os problemas que a gente tem de quebra de senha, né, de invasão, roubo, vazamento, exposição de dados pessoais, isso é muito grave. O phishing, né, que é aquilo que você mandar através de um e-mail, uma informação, um link lá para poder instalar aí o quinto elemento aí que é o ransomware, né? E isso tem acontecido de forma muito grave, a gente vê várias empresas tendo assim problemas de ransomware, né? E que é o sequestro de dados, e a grande maioria delas não consegue ou paga pelo sequestro e paga caro por isso. Nós tivemos um caso aqui o ano passado em Piracicaba, né? Ficou muito famoso, foi da Raizen, né? Ela ficou meses com problemas em seus sistemas por causa de ransomware. Eu conheço outros colegas gestores de tecnologia também que tiveram em suas empresas, né? E empresas que não têm assim projeção nacional, né? Empresas muitas vezes até em ramo assim do B2B, né? Ramo metalúrgico, e que foram invadidas e tiveram lá seus dados sequestrados e tiveram que ou assumir o ônus de ficar sem os dados e ter que refazer do zero muitos deles, ou de pagar as multas não, o sequestro em bitcoins, né? Alguns casos reais de indenizações. Isso é interessante já ver, porque isso, embora as multas do governo não estejam acontecendo, porque só será permitido a partir de agosto, se você processar uma empresa porque ela, de alguma forma, criou uma situação de perda de dados de privacidade, né? Isso é passivo de multa, de indenizações, não de multas, né? Então, tem já, pelo menos no site da NPPD, tem pelo menos, sei lá, algumas dezenas de multas, né? São 50 e tantas multas já catalogadas já. Eu trouxe algumas aqui. Por exemplo, cláusula abusiva para compartilhamento de dados pessoais com terceiros. Multa de R$ 1.000 por titular. Né? Falha de segurança no sistema do réu que levou a vazamento de dados em favor de terceiro fraudador. R$ 3.000 de indenização por titular. Vazamento de dados pessoais utilizados fraudulamente por terceiros. R$ 6.000 por titular. Vício no consentimento, ou seja, se criar um consentimento, aquele bem abrangente lá,
né? E que possa haver uma reclamação. A ausência de proteção de dados pessoais, já a indenização de R$ 10.000. Esse aqui foi um caso só, né? Utilização não autorizada de dado pessoal, era o telefone do empregado no site da empresa, indenização de R$ 10.000, né? Descumprimento em eliminar, abster-se de utilizar ou compartilhar dados de pessoas, dados pessoais do titular, R$ 10.000 por titular, né? Desvio de finalidade, compartilhamento indevido de dados pessoais a terceiros. Isso aqui foi uma ação de uma tele, né? Já deu R$ 1 milhão de indenização, né? Então, como a gente pode observar, as multas não são pequenas e 4, 5, 6 multas, você paga todo um processo de adequação. Não que o processo de adequação vai eliminar a possibilidade da multa, mas ela reduz muito justamente a probabilidade. E aí, como é que eu blindo a minha empresa de eventos e formaturas, evitando riscos de multas? Bom, a gente vai procurar evitar, mas, como eu falei lá no início, eu não consigo eliminar 100%. Eu vou criar critérios, vou modificar a cultura, o mindset das pessoas, criar processos que sejam bem adequados e que ele vai mitigar os riscos, ou seja, eu vou reduzir cada vez mais a possibilidade de ter uma indenização ou uma multa. Tem 2 elementos muito importantes, um deles é o compliance com segurança da informação. Eu até coloquei aqui a ISO 27000, não que tenha que certificar na ISO 27000, porque é muito complexo o processo da certificação da 27000, mas pelo menos ter ela como uma referência para o seu sistema de segurança da informação. Então, ter políticas como gestão de ativos, controle de acesso e segurança física, uso de mídias, política de sistemas. Opa! Sem querer aqui. Política de login e senhas, política de uso de serviços como e-mail, rede local, internet, a gestão de incidentes, política de backup, política de criptografia e até agora que virou, né, o novo nosso normal, né, a política de trabalho remoto, muito bem definida. Quer dizer, isso aqui como política, ele é a base para uma boa implementação da LGPD. E o compliance com a LGPD, né, que né, de uma forma muito resumida, também é muito mais do que isso. A gente tem, só para vocês terem uma ideia, no nosso cronograma de adequação que a gente faz para as empresas, são 104 itens que nós percorremos juntamente com a organização, né? Mas de uma forma bem resumida, eu coloquei 12 aqui. Então, conhecer as demais leis de tratamento de dados e as bases legais, constituir um comitê de proteção de dados e privacidade, eleger um DPO, né, que é o encarregado, ajustar contratos, termos aditivos, que isso aqui representa 5 a 10% no máximo de todo o processo de adequação. Então, isso aqui é um alerta. Aquelas empresas que foram só buscar isso na sua área jurídica, né, se atentem que não é só isso. Isso representa, no máximo, 10% de todo o processo de adequação. Capacitar os funcionários para esse novo mindset, né? Mapear processos e inventariar tipos de dados pessoais, ou seja, eu tenho que mapear e entender tudo que é processo administrativo e onde estão esses dados e como é que ele tramita dentro da organização. Realizar, a partir dessa análise, a partir do mapeamento, a análise de riscos, né? E decidir se eu vou tratar ou vou assumir o risco, né? Elaborar o relatório de impacto quando necessário, ou seja, quando eu tenho dados de crianças, de adolescentes, quando eu tenho dados sensíveis, ou quando eu tenho alto risco na perda de dados, eu tenho que fazer o relatório de impacto, porque é o que a ANPD vai me exigir se houver alguma denúncia de algum problema sobre a minha organização, né? Desenvolver o plano de resposta para titulares e para a ANPD, eu tenho que, seja, aconteceu um incidente, eu tenho 15 dias para fazer todo um trabalho minucioso. Então, por isso que a gente faz no processo de adequação, já boa parte desse trabalho, se acontece um incidente, a gente tem isso pronto, ou seja, 15 dias é mais do que suficiente, né? Realizar a gestão de consentimentos, ou seja, se eu estou pedindo consentimento, se eu tenho contratos, se eu tenho bases legais, eu tenho que ter tudo isso muito bem documentado. Se alguém vier reclamar, eu falo aqui, você consentiu com esse tratamento de dados pessoais, ou seja, eu dou uma resposta rápida também para o titular, né? Documentar todo esse material que é gerado dentro do que a gente chama de SGPD, né, o Sistema de Gestão de Proteção de Dados, e desenvolver um plano de governança e de melhoria, né,
que é o quê? O plano de governança é fazer a gestão, não só a gestão em si, mas a governança disso tudo, né? E governança tem aquele aspecto diferente, porque a gestão ela é muito mais na questão executiva da coisa, e a governança ela é mais conceitual, né? E estabelecendo um plano de melhorias, né? Bom, me perdoem por ter corrido um pouquinho agora no final, porque eu estava passando aqui quase 10 minutos daquilo que era do prometido, né? Eu abriria para perguntas agora, se alguém tiver alguma questão para levantar. Flávio, excelente a exposição. Eu queria fazer, inclusive, algumas complementações. Você quer parar de compartilhar um pouquinho a tela? Vou parar aqui. Acho que fica até melhor, né? Isso. Eu tenho algumas perguntas aqui, que são perguntas que nossos clientes mesmos já tinham comentado durante a semana comigo, e eu separei elas para poder estar conversando com você. Uma delas, muito focado na parte de formatura e de eventos, né? Quer dizer, totalmente a ver com isso, é o seguinte: a parte de eventos é muito comum o compartilhamento das informações com parceiros, né? Certo. Então, por exemplo, você vê o pessoal de formatura que compartilha a informação com a empresa de convite, com a empresa de fotografia, né? Tem esse compartilhamento. E a dúvida deles é justamente essa, né? Como que ele tem que tratar minimamente para estar alinhado nessa questão do compartilhamento da informação. Até no meu entendimento, é a questão de você ser transparente com o seu cliente logo no começo, no contrato, já está falando com quem você compartilha e por que você compartilha, né? Exatamente, né? Então, estabelecer... Primeiro, assim, muitas vezes a gente fazia compartilhamento de informações e não se atentava ao detalhe de cada informação ser necessária ou não, né? A gente sabe, e aí até é um vício do passado nosso, do pessoal de sistemas, né? Coloca só mais um campinho lá, né, na tabela e tudo certo, né? Primeiro que agora não pode só colocar mais um campinho, eu tenho que especificar o porquê de fato eu tenho esse campo lá naquela tabela, e aí que tá, se eu vou transferir para terceiros, aí mais bem que eu tenho que ter pelo menos dois pontos muito importantes para serem observados. O meu comprometimento, né, ou o compromisso entre as partes é extremamente importante. Então, tanto eu, como uma pessoa jurídica do lado daquele que é o controlador, como aquele que é operador ou terceiro, tem que estar adequado à lei. Isso significa que não é só contrato, mas é ter procedimentos formais para isso. E como é que eu vou saber se ele está adequado à lei ou não? É lógico, eu posso, até grandes corporações, eles vão auditar isso aí, como é uma ISO, né? Existe uma cadeia de processos que eu tenho que auditar. No nosso caso, a gente não vai ficar auditando os terceiros, mas no seu contrato de prestação de serviços entre as partes, deve ter cláusulas que assegurem que ambas, né, partes estão comprometidas com a proteção de dados e privacidade. Esse é o primeiro fato. Segundo, você vai começar a medir justamente o grau de acurácia que você tem dos dados e como é que eles estão sendo tratados pela outra parte. Então, existe aquilo que é o contrato, né? Isso tem que estar estabelecido, né? E existe também até a análise de tudo aquilo que está sendo tratado e como está sendo tratado. Então, eu posso pedir para o meu terceiro lá, olha, como é que você coloca em nuvem isso? Quem que é o seu cloud? Posso fazer isso? Agora eu posso, né? Aliás, agora eu devo fazer isso, né? Entender que as partes têm que estar muito bem alinhadas, porque se eu tiver uma falha numa parte, lá no terceiro, lá na ponta, eu posso comprometer toda a cadeia de processos. E isso implica que naquele que está no front para o titular, né, ter o dado comprometido. Ah, mas e se eu conseguir provar que só aquele terceiro que falhou? Tá, eu posso ser, mas eu sou corresponsável de qualquer forma, porque fui eu como empresa aqui que escolhi aquele terceiro. Então, é muito importante que toda essa cadeia esteja muito bem alinhada, né? E a gente sabe que isso, até ficar redondo, vai levar algum tempo ainda, né? Mas a gente precisa começar esse trabalho. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive, Flávio, o que acontece? Olha só, a gente aqui com o CIEFOR, que é o Sistema de Eventos e Formaturas, a gente já tem essa preocupação desde que a gente criou o sistema, que é voltado à parte de segurança. Hoje, a LGPD trata alguns dos itens focados nisso, mas a gente da parte de software já tem isso na mente desde que a gente criou o sistema,
que é a questão de backup, a questão de limitação de acesso, todo esse tipo de coisa. Mas o interessante é que uma coisa, o sistema, ele vai ter que estar realmente alinhado com os processos dentro da empresa, porque, vou dar um exemplo, né? De que adianta eu ter um sistema seguro, ter o log de acesso, ter senhas, se a pessoa gera um relatório com todos os dados, imprime e deixa isso em cima da mesa? Exatamente. Simplesmente não adiantou nada. Aquela informação que tem dados sigilosos, por exemplo, que está em cima da mesa, pode ter algum tipo de vazamento, ou até mesmo um contrato com as informações que está numa gaveta, você pode ter até implicações por causa disso, né, Flávio? Sim. Me permite até dar um exemplo sobre isso, Gustavo, que aconteceu com um cliente nosso. Mas aconteceu na forma positiva, que é essa mudança de mindset que eu quero falar. A gente tem focado muito em capacitação, porque a gente sabe que não adianta você escrever um monte de coisa e depois não agir de acordo com aquilo que você escreveu, né? Então, a equipe, o time tem que estar muito envolvido com esse processo, essa mudança de mentalidade. E a gente tem tido resultados muito positivos, né? Tem um grande cliente nosso em Piracicaba, que é um grande escritório de contabilidade, pessoal da Senco. Eles começaram lá atrás a fazer esse processo com a gente, foram nossos primeiros clientes, inclusive. E hoje a equipe dele, ele tem 90 e tantos funcionários, e todos eles estão muito alinhados com essa questão. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, porque a gente faz pesquisa interna e testa os funcionários, para saber se eles estão alinhados. Segundo, foram os próprios depoimentos, né? Uma funcionária lá falou assim, eu estava um dia num supermercado e vi uma caixa de acrílico transparente, cheia de currículos dentro, né? Ela falou assim um dia para mim, Flávio, isso não é de fato um problema? Eu falei, é lógico que é, porque imagina que esse currículo pode ser do funcionário de uma outra empresa que está lá dentro. De repente, o chefe dele passou ali, olhou e viu o currículo do seu funcionário dentro de uma caixa transparente, ou seja, isso é um vazamento de dados, assim, e é muito grave esse tipo de coisa. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque você vê, ela, como funcionária da empresa, já ficou atenta. Olha, isso aqui é alguma coisa que é problema, né? E ela deu testemunho daquilo que ela observou no dia a dia. Então, se as pessoas tiverem esse novo mindset, elas vão ser os guardiões, né, de todo o processo da LGPD. Então, eu vou ter uma documentação bem feita, eu vou ter um sistema redondo e tenho pessoas também agindo de forma coerente com aquilo que é necessário. Sem dúvida. E esse negócio por exemplo, de compartilhar os meus dados está muito comum e o pessoal não se atenta a isso. Então, por exemplo, fiz uma parceria hoje com uma faculdade, eu vou compartilhar os dados dos meus clientes para essa faculdade ligar oferecendo um desconto. Isso acabou, né? Com a LGPD isso não pode existir. Você tem que ser transparente com quem você vai compartilhar e por que você vai compartilhar, né? Teve um caso, Flávio, se não me engano, que eu li a respeito, que acho que um médico, foi na Europa, né? Um médico cedeu todos os dados dos seus pacientes, acho que para o laboratório fazer propaganda de medicação. Sim, existem vários casos. A gente mesmo, eu fui gerente de TI das escolas Dom Bosco em Piracicaba e a gente tinha, por praxe, assim, tinha um certo controle, mas a quem fazia as carteirinhas para a gente gerava toda a base de dados para ele fazer as carteirinhas. De repente, a gente tinha, lógico, dado que, será que precisava ter ido ou não? Depois que entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começou a estabelecer critérios, por quê? Porque eles também faziam propaganda e publicidade com esses dados, né? Então, até isso, né? E aí que tá. Se eu estou mandando dado para ele fazer carteirinha, ele tem que fazer carteirinha. Ele não pode fazer, por exemplo, assim, uma promoção de um evento sobre aqueles dados. Ele não pode mandar propaganda sobre aquilo, que é o tal do consentimento, né? Então, e coisas que a gente não tinha essa preocupação, agora tem que ter. E não é só a carteirinha, né? Você mandou os dados da carteirinha e a foto. E a foto, né? E você vincula totalmente a pessoa com a imagem ainda, né? Totalmente identificada a pessoa ali, né? Tem uma pergunta aqui, Flávio, em relação à exclusão de dados, né? Quais as opções das empresas que querem manter algum tipo de histórico? Esse é um problema que a gente está enfrentando, porque a lei fala que os dados, né, num dado nível, eu como titular, se eu quero eliminar os dados de uma empresa que meus dados estão lá dentro, eu posso pedir para ser eliminado e, na teoria, a empresa teria que eliminar, desde que, né, qual que são as prerrogativas para isso?
não seja uma obrigação do governo. Então, por exemplo, um dado da CLT. Eu tenho um tempo da CLT que me obriga a manter esse dado. Um dado da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu tenho dados lá que são ad eternos. Então, os critérios vão depender de cada uma das situações. Agora, a eliminação efetiva do dado, né? Por que eu falei que é um problema? Porque imagina o seguinte, a lei fala que eu teria que remover em todas as minhas mídias, inclusive backup, né? Imagina um backup antigo, como é que eu vou pegar um backup antigo, trazer para ele para uma unidade agora aqui, toda vez que eu precisar, ir lá e apagar um dado de backup? Então, o que tem sido feito? E isso que a gente chama de área cinzenta da lei, porque ela não está bem definida e também a gente não tem ainda jurisprudência para isso, ou seja, não existem decisões nem da NPD, nem judiciais que falam, olha, isso pode, isso não pode, né? A gente está mais aguardando, sim, alguma manifestação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre isso, do que tomando algumas precauções. Mas o que a gente orienta? Declara, olha, isso aqui, eu estou mantendo esse backup, eu vou apagar disso aqui, mas disso aqui não, por quê? Porque isso aqui amanhã poderá ser necessário para uma questão jurídica, uma questão de alguma lei que surge. Então, a gente tem, pelo menos assim, fala que não faz, que não vou apagar de tal base, mas eu declaro a razão pela qual eu estou fazendo aquilo. Pelo menos assim, deixar claro, né, o porquê uma coisa ou porquê outra. Pelo que eu tenho visto, Flávia, o que o pessoal está fazendo é assim, ó. Por exemplo, todos os dados que eu preciso para emitir uma nota fiscal. Isso não tem discussão. Eu tenho que ter essa informação porque eu tenho que prestar. É uma base legal. É uma base legal. Exatamente. Mas, por exemplo, no caso de eventos e formaturas, vou dar um exemplo de formatura. No caso de formatura, você tem desde o tamanho do sapato, o tamanho da beca, você tem muitas informações que você usa para um determinado momento do evento que depois você não precisa mais, né? Exato. Então, esse tipo de informação você não tem base legal que possa sustentar isso. Então, justamente, são informações que eu uso para compartilhar com terceiros, que tem que estar claro isso no contrato, mas depois de um tempo, você pode começar a pensar em eliminar essas informações para você evitar qualquer risco, inclusive, né? Exatamente, né? É mais assim uma questão preventiva, ou seja, eu preciso ter aquele dado, mas de repente eu preciso ter sim, eu preciso saber estatisticamente qual que é a maior parte de pares de sapato com numeração que eu preciso ter. Então a gente faz o quê? Anonimiza os dados, e aí sim eu posso manter esses dados, e eu tenho um resultado estatístico, e não consigo, a partir desse momento, mais identificar o titular, né? Se ele tem pé pequeno, se ele tem pé grande, ou seja, que poderia causar até um tipo de constrangimento, né? Perfeito. Tudo aquilo que pode ser eliminado deve, de fato, ser eliminado. Né? Tem mais uma pergunta aqui, Flávio, que mandaram para mim essa semana. Qual o prazo médio para adequar uma empresa na LGPD? Isso varia em relação a pelo menos 5 elementos. Né? Eu vou dar alguns deles aqui. Primeiro, assim, é o grau de maturidade que a empresa já está em relação à segurança da informação e, de repente, até em algumas ações que ela já fez em relação ao LGPD. Esse é um aspecto. Um outro ponto é o envolvimento da direção. A direção da empresa tem que estar participativa desse processo, porque é ela que vai dar o ritmo e o tom dos trabalhos a serem feitos, já que não dá para parar o seu serviço para fazer outro, vai ter que fazer de alguma forma tudo junto ali. Né? Ter um bom roteiro de adequação. Né? Então, se você tem um roteiro assim muito simples, você pode se embananar com ele. Se você tem um roteiro bem definidinho, né? Com todas as etapas, prazos, quem faz, quem não faz, qual que é o retorno, como é que cobra, isso ajuda. O quarto elemento é ter uma boa gestão das atividades. Né? Então, imagina lá, no nosso caso, nós temos lá 104 atividades para serem realizadas. Nós temos um gerente de projetos que conduz o projeto. Né? A pessoa nem entende necessariamente da LGPD, mas ela entende de projeto. Então, ela fica cobrando as pessoas e os prazos para serem cumpridos. Né? E por último ali, ter uma consultoria que possa dar esses elementos, né? Ou ter uma equipe interna, né? Que aí seria muito mais cara, mas você teria que ter uma estrutura mínima de funcionários preparados, capacitados, ou uma consultoria que possa trazer tudo isso e dar o ritmo de trabalho. Quanto varia, né? Pode variar de, sei lá, nós tivemos já casos de empresas, esse é um cartório de lá de Londrina,
ele já tinha feito boa parte do trabalho, mas aí enroscou em algumas questões lá. Em 3 meses, foi o projeto de adequação para esse cartório. Tem empresas, por exemplo, que nós estamos há 8 meses fazendo e agora que está finalizando. Tem, né, que é uma empresa muito mais complexa, é claro, né? Mas vamos dizer assim, para ter um valor em mente, de 4 a 6 meses, né? 6 meses uma coisa mais longa, mais espaçada nas atividades, de 3 a 4 meses uma coisa mais rápida ali. Vai depender realmente muito da complexidade da empresa, E do da volume de dedicação interna, processos, né? de Tem como que algumas elas etapas que tratam. dependem, né? O inventário das pessoas depende muito das equipes internas, né? Não dá para a gente fazer o inventário pela empresa. Ficaria muito Perfeito. caro isso e a gente levaria um tempo assim absurdo. Então, Tem é uma nesses outra pontos que... pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, Flávio. Mesmo eu estando em processo de adequação, eu posso ser multado? Sim, né? Mesmo você estando adequado, você pode ser multado, né? Essa é a resposta Porque em correta. algum momento houve alguma falha, né? Né? E isso, como é que a gente sabe disso? Porque é o que tem acontecido na Europa, ou seja, nossa lei é muito parecida com a europeia, né? E lá, empresas que estavam adequadas estão sendo autuadas, estão sendo multadas e pagando indenizações, por quê? Porque houve algum tipo de vazamento de dado pessoal e ela conseguiu o quê? Ah, mas então por que eu vou adequar? Bom, se você não tiver adequado, sua multa pode ser lá em cima, né? Lá no teto. Se você tiver adequado, sua multa pode ser cada vez mais reduzida. Ou seja, quanto mais conformidade com a lei você demonstrar, menor vai ser a multa. Isso é o que está Ah. acontecendo na Europa e nos Estados Unidos também. Tem uma outra pergunta aqui, Flávio. Tempos atrás, várias empresas tornaram públicos seus vazamentos de dados, né? Como uma empresa, vou ser acionado na justiça, visto que esses dados vazados também têm dados sensíveis dos meus clientes. Teve o caso acho que foi do Serasa, que já vazou tudo, né? Sim. As empresas ou seja, o governo não pode multar, mas uma ação pública, sim, né? Uma ação administrativa de indenização, elas vão ocorrer. O que acontece? Se você Vai ter que publica, provar que vazou da minha sim, empresa, né? mas é aí que está. Existe dentro da questão jurídica, na lei, o que a gente chama de inversão do ônus da prova. Muitas vezes não é o titular que tem que provar que houve vazamento. Eu que, como empresa, tenho que provar que não vazou de lá. O que se chama de Entendi. inversão do ônus da prova. Então, vai depender de cada caso, né? Mas se ficar evidenciado que houve vazamento, e assim, houve vazamento e eu publicizei, eu assumi que houve, ou seja, isso demonstra maturidade e responsabilidade. Então, sempre a justiça vai entender. Quem faz isso, né, merece uma pena menor. Porque se houve um vazamento e você omitiu esse vazamento e foi descoberto depois e comprovado que houve esse vazamento e você não publicizou, né? Porque quem tem dado vazado sabe, no final das contas. No final do dia você sabe que houve um vazamento na sua empresa. Se você ficou naquilo lá e escondeu, sonegou essa informação, a tendência de que essas multas, se ocorrerem, serão maiores. Aí é uma questão de assumir É. riscos. Maravilha. Pessoal, eu vou abrir para mais uma pergunta, mas eu vou fazendo já o encerramento para a gente não se estender muito. Eu queria fazer algumas complementações rápidas. Eu vou deixar esse vídeo aqui depois. Quem quiser os contatos do Flávio, eu posso passar por WhatsApp ou por e-mail, para quem se inscreveu por e-mail, tá? Eu envio os contatos do Flávio. Para também, aproveitando para divulgar, a eClient está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta para essa questão da LGPD, que a gente acha que isso é fundamental também, tá? E esse vídeo, essa palestra, ela vai ficar gravada, tá? A gente discutiu com o Flávio aqui, a gente entende que é um conteúdo muito válido, a gente vai deixar esse conteúdo gravado para poder compartilhar com mais pessoas. Acredito que ninguém mandou mais pergunta aqui, Flávio. Vamos estar encerrando então. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a todos que participaram, né? Tem pessoal da nossa equipe aqui, tem vários clientes nossos aqui também, né? Eu sei que é um tema que às vezes o pessoal ainda não conseguiu alinhar, o pessoal ainda acha, né, Flávio? Não vai pegar aqui comigo, né? E é o que aconteceu muito também lá fora, né? E você vê, o europeu é um povo muito mais precavido e teve uma série de problemas com isso. E está tendo ainda, né? Então, Imagino. a gente sabe que a pandemia, ela criou um problema para a gente fazer, isso, né, no meio da pandemia, e ela criou também uma certa flexibilização.
e que deve acabar agora em agosto, né? A gente já teve a flexibilização de 1 ano em relação a isso. Então, a Perfeito. partir dali, tem que ter muita atenção com isso mesmo, porque não é um processo que não dá para comprar um kit LGPD e instalar, quer dizer, é um processo de transformação da empresa, mas e eu posso dar um testemunho assim das empresas que eu tenho trabalhado, ela se reverte sempre em coisas, em benefícios para a empresa, além da LGPD, por aquilo que eu falei, um novo selo verde, um moral da empresa pela preocupação, pela atenção à proteção de dados pessoais, e ela consegue otimizar processos também. Então, Sem tem dúvida nenhuma. subprodutos muito interessantes que a gente tem que levar em consideração no processo da adequação. E como eu comentei no começo do evento, né, a gente convidou o Flávio porque ele tem muita experiência justamente nessa implantação de LGPD, e aí as empresas que tiverem interesse, eu vou deixar também no compartilhamento desse vídeo os contatos do Flávio para poder estar consultando ele, caso alguma das empresas precise esse trabalho, tá bom? Flávio, de novo, agradeço imensamente a sua participação, vamos fazer mais desses eventos aqui, porque eu gosto bastante, viu? Eu Se que quiser fazer agradeço, uma Gustavo. complementação. Obrigado pela participação de todos e Maravilha. obrigado Pessoal, pela oportunidade. valeu, Flávio. Pessoal, obrigado a todo mundo. Boa quinta-feira para todos. Um abraço. Tchau, tchau.